Mateus 26, versículo 6. Amém, irmãos? Amém. Diz assim o texto. Estando Jesus em Betânia, a casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça e quando estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, se indignaram, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre há vez de ter. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido que ela fez para memória sua. Amém. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um tipo diferente de amor. O amor sacrificial, o amor arriscado. E é o que Simão, o leproso, do versículo 6, está fazendo, e também o que Maria, a que ungiu Jesus, está fazendo. E para a gente entender o que esses dois estão fazendo, eu vou começar com uma história uma história mais moderna a respeito de amor de sacrifício. Entre os anos 20 e 30, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Chicago, a maior cidade, estava em alta o crime organizado através do maior gangster de todos os tempos. Quem lembra o nome? Al Capone, exatamente. E eu não sei se... Bom, todo mundo conhece a história, que Al Capone, na verdade, foi preso por conta de impostos, né, de sonegar impostos e tal, porque o crime, a organização do crime era muito bem feita, muito embora algumas centenas de pessoas já tinham sido assassinadas através das ordens de Al Capone e tudo isso, mas ele comandava a principal cidade, que era a cidade de Chicago, e hoje eu queria falar sobre um cara que fazia parte da gangue, da turma, um dos altos de Al Capone. O nome desse cara é Art Ed Ful, muito embora ele era conhecido na gangue como Easy Ed. E esse cara, ele era o advogado principal de Al Capone. E, sendo o advogado do maior criminoso da época, do mundo, na época, ele tinha uma vida muito financeiramente interessante. Uma das maiores casas da cidade, uma casa que tinha o tamanho de um quarteirão, muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, quartos de dinheiro, enfim. Prestígio, nome, fama, nada faltava a esse cara. E quem gosta de história e pesquisar o que eu estou falando, vai perceber que esse cara é o principal delator do Al Capone. Esse cara um dia foi à polícia, levando pastas e mais pastas e mais pastas. Eu vim aqui porque ninguém tinha provas, né? Mas como ele era o advogado principal de toda a quadrilha, ele deu a sua delação. Claro que ele foi assassinado. Um mês depois, 2 rajadas de metralhadora num beco de Chicago silenciaram Easy Ed para sempre. E por que ele fez isso? Eu não vou lembrar, mas dentro do bolso dele, quando ele foi assassinado, tinha um poema. E esse poema falava sobre a brevidade da vida e que o que você tem de fazer, tem que fazer rápido. E o que fez com que esse cara delatasse o maior criminoso da época e levasse à cadeia Al Capone? O que a sociedade podia lhe dar que ele já não tivesse em troca dessa delação? O que a justiça podia lhe dar que ele ainda não tivesse? Bom, como demorou um mês entre a sua delação e seu assassinato, ele explicou por quê. Ele tinha um filho, e esse filho era uma criança. E ele não conseguia mais dormir à noite, porque ele sabia que esse menino ia crescer
como sendo filho de um dos principais gangsters, já ele também fazia parte da turma, do mundo. O cara que dava proteção contábil legal ao maior criminoso da época. E, por conta do seu filho, ele não queria que o seu filho herdasse esse legado, herdasse esse nome, herdasse essa desgraça de ser filho de um criminoso. E ele falou assim, só tem um jeito de eu limpar o nome do meu filho. Eu vou estragar todo o conglomerado criminoso do Al Capone, por causa do meu filho. O filho de Ed viveu à altura desse sacrifício, mas na época não, na época ele era só uma criança. E daqui a pouco eu falo sobre quem foi esse menino e por que esse sacrifício foi importante. Mas hoje eu quero falar sobre esse tipo de amor, o amor que se arrisca, o amor que se expõe, o amor que se sacrifica. E eu quero falar isso em 3 pontos baseados nesse texto, desse jantar. Primeiro, receber Jesus em uma sociedade que o odeia é um ato de coragem. Receber Jesus numa sociedade que odeia Jesus é um ato de coragem. Veja que eu estou lendo para vocês, junto com vocês, em Mateus 26. Mas se a gente tiver no segundo evangelho, o de Marcos, essa mesma leitura seria em Marcos 14. E se a gente estivesse lendo o último evangelho, o quarto, o de João, ou melhor, o de João, isso seria no capítulo 12. E se a gente estivesse lendo no terceiro evangelho, o de Lucas, seria no capítulo 22. Essa história é contada pelas 4 câmeras do evangelho. Por Mateus, Marcos, Lucas e João. E tanto Mateus 26, quanto Marcos 14, quanto Lucas 22 ou João 12, estão retratando a última semana de Jesus. E na última semana de Jesus, Jesus passa na capital, na Galileia, em Jerusalém. E Jerusalém estava um barril de pólvoras dentro da questão da espiritualidade. Porque Jesus, com certeza, era o nome mais falado na capital naquela época, sobretudo naquela semana. E Jerusalém estava pronta para receber Jesus como um criminoso. Jerusalém estava pronta para receber Jesus como um bandido. Quando eu falo Jerusalém estava pronta, eu imagino, não é sem base. Veja, Jesus foi preso numa noite, numa madrugada, na verdade, de quinta para sexta-feira. Talvez umas 2, 3 da manhã. E ele foi condenado à morte já às 7, 8 da manhã. E ele foi crucificado, foi assassinado, a partir das 9 horas da manhã. Quer dizer, é um espaço muito curto entre a sua prisão, a sua captura e a sua execução. Nós estamos falando de alguma coisa como 6, 7 horas. Entre ele ser capturado e ele ser morto. Morto não é... Não, pastor, mas foi muito tempo. Isso se fosse pelo crime organizado. Porque aí o crime vai lá e dá o tiro. Mas Jesus foi morto por mãos do governo. Documentos, licenças, assinaturas, carimbos, verificações, protocolos. Tudo isso aconteceu em 6, 7 horas. Numa madrugada. Ele foi preso nas 2, 3 da manhã, de quinta para sexta. E 9 horas da manhã ele já estava na cruz. Então isso me mostra que Jerusalém estava pronta para receber Jesus naquele final de semana. Quando eu falo pronta, eu estou falando que o calabouço estava pronto. O corredor da morte tinha uma vaga na frente para Jesus. Eu estou falando do Sinédrio. Daqui a pouco a gente vai falar, talvez no segundo ponto, que o Sinédrio se reuniu numa madrugada. Não é? Quer dizer que está tudo pronto, porque o Sinédrio tem números. Tem lá a maioria simples, 50% mais um, ou coisa que o valha, e tudo isso se reuniu numa madrugada.
na casa do sumo sacerdote. Jerusalém estava pronta para receber e condenar Jesus. O calabouço, o corredor da morte, o sinédrio, os soldados, as licenças, os documentos, tudo assinado, os carimbos. A carpintaria, teve que ter uma cruz para ele. Uma cruz já elaborada, lavrada, pregada, montada. Os carrascos, o governador, o rei, sumos sacerdotes, todos. Num feriado de festa, Jesus foi assassinado. Uma música católica diz que assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Foi assim que ele foi morto. E por que isso tem a ver com receber Jesus? É um ato arriscado, pastor. Porque no meio de tudo isso, Jesus, o homem mais procurado do império naquela semana, o nome mais falado, se fosse hoje, o rosto estava na Interpol. E no meio de todo esse ódio, de toda essa artimanha, de todos esses esquemas para matá-lo, Jesus recebe um convite para jantar, um convite simples, um convite honroso, um convite de um amigo. O nome desse cara é Simão. Jesus recebe um honroso convite a alguém que nesse contexto se arriscou muito para receber Jesus em sua casa. Imagina que que existe no Brasil a pessoa mais procurada do Brasil, e você convida essa pessoa para jantar na tua casa. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. O amor que se arrisca. Receber Jesus em casa, naquela semana, não era uma boa ideia. Por isso, o primeiro ponto, eu estou dizendo o seguinte: receber Jesus numa sociedade que o odeia é um ato de coragem. Não é para qualquer um. Numa sociedade onde as pessoas urinam em cima de imagens de Cristo em praça pública, uma sociedade onde femininas defecam em cima de Bíblia em praça pública, tendo os maiores canais de TV aplaudindo, é isso mesmo, uma sociedade onde museus expõem o cristianismo como algo danoso para a sociedade, você bater no peito e dizer: eu amo Jesus e sou um seguidor de Jesus, é um ato arriscado. No meio de todo esse ódio, Jesus recebe o convite para ir à casa de Simão. E a Bíblia diz no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 6, vê aí. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, mas ele não era mais leproso. Isso foi há muito tempo. Ele não era mais leproso. Pastor, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Mas não era leproso. Ele já foi leproso. Deixa eu tentar explicar. Um leproso não pode morar numa casa. Ele tem que ficar fora da cidade. Um leproso não pode sentar-se à mesa. Um leproso não pode receber convidados. Se a Bíblia diz que Jesus se assentou à mesa com esse Simão, o leproso, só tem um jeito. Esse cara havia sido leproso durante um período da sua vida. A lepra é uma doença sem cura à época. E se ele está recebendo visitas, é porque ele não é mais leproso, mas havia sido leproso. Eu não sei apontar quando foi que aconteceu essa cura, mas o fato dele receber convidados, o fato dele ter uma casa, o fato dele sentar-se à mesa, significa que esse homem não é mais leproso, e o que restou a ele foi o adágio, o apelido. Onde que vai ser o jantar? Na casa de Simão. Simão, um nome muito comum. Que Simão? O leproso. Aquele que era leproso, que andou mendigando, que balançava o caneca na porta da cidade. Mas agora ele não era mais leproso. Eu não sei como foi que Jesus o curou, mas
Se a gente começar a imaginar como ele era antes, dá para a gente saber como ele era antes da cura. Isolado, sozinho, definhando, faminto, ostracizado por uma sociedade, mas isso tudo foi antes de Jesus chegar. Simão, ele foi o leproso curado depois do Sermão do Monte, no Mateus capítulo 8, os versículos de 1 a 5? Não sei. Ali tem um leproso curado cujo nome não nos é informado. Talvez fosse ele. Ou talvez um dos 10 que Jesus curara em Lucas capítulo 17, versículo 11, já que Simão mora em Betânia, Betânia do lado, colado com Jerusalém, e Lucas capítulo 17, versículo 11, fala que Jesus indo para Jerusalém curou 10 leprosos? Não sei. Seria Simão um dos 4.000 que Jesus ajudou em Betsaida? Seria Simão um dos milhares que Jesus curou em Mateus capítulo 11, quando ele passa a manhã até a tarde, até a boca da noite, curando pessoas às margens do mar da Galileia, no dia que o seu primo João havia sido assassinado, e na tarde em que ele multiplicara os pães para 15.000? Não sei. Seria Simão um daqueles anônimos, um daqueles que integram a multidão de anônimos curados e restaurados, cujos nomes os escritores não mencionaram? Não sei, nunca saberemos. Mas sabemos que ele convidou Jesus e os seus discípulos para jantar. O que Jesus operara na vida de Simão marcou a vida dele de um nível que assim que ele soube, porque Jesus é galileu e ficava na Galileia 170 quilômetros, assim que ele soube que Jesus estava na Judéia, ele arrumou um jeito de dizer: tem uma janta preparada para o senhor. E não importa se o senhor está sendo procurado, e não importa se a polícia está atrás, e não importa se o governo te odeia, e não importa o que a sociedade diga, a janta é por minha conta, a janta é na minha casa, é para o senhor e é para toda a sua comitiva. Um ato simples, mas que deve ter significado muito para Jesus, sobretudo naquela semana. Eu estou tentando mostrar para vocês que esse convite foi um ato arriscado, que esse convite foi um ato simples, mas que foi especialmente arriscado, se visto naquela semana. O problema todo que gravitava em torno do nome Jesus naquela semana. E parece que Simão estava disposto a correr o risco, já que Jesus era a causa da sua restauração. Na nossa época, eu realmente não consigo enxergar muita gente que aceita correr o risco por causa de Jesus. Correr o risco de terminar um namoro, já que uma das partes não quer Jesus. Correr o risco de perder um emprego, correr o risco de perder o prestígio, correr o risco de se tornar impopular na rede social, correr o risco de ser taxado ou taxada como quadrado, correr o risco. Jesus está sentado na casa de um homem que ele havia curado há tempos atrás, num jantar, no meio de um turbilhão de acontecimentos, onde o nome de Jesus está borbulhando na boca dos sumos sacerdotes, de Herodes a Pilatos, de soldados a capitães, de sumos sacerdotes aos não iniciados na religião. E ainda assim, o Simão convida Jesus para jantar. Um amor que se arrisca. Mas voltando a falar da história que eu comecei na introdução, antes do primeiro ponto, o cara chamado no crime de Easy Ed, que morreu por denunciar Al Capone, ele era o advogado principal, e ele fez isso, se arriscou e se sacrificou para limpar o nome do filho. O nome do filho
Bush, como se escreve o Bush, do presidente Bush, mas não é o mesmo. Ele chama-se Bush O'Hare, esse menino. E ele cresceu, estudou, foi para a faculdade. Ainda à época, o fantasma do nome do seu pai, como um gangster, o visitava, mas ele se tornou piloto da Força Aérea Americana. E um dia ele estava numa ação ofensiva na Segunda Guerra Mundial. E ele estava, o seu caça estava fazendo parte de uma esquadrilha de defesa e que também fazia ataques num porta-aviões chamado Lexington. E eles saíram, foram vários aviões, vários caças que saíram, e o dele era um. E ele percebeu que o pessoal tinha esquecido de abastecer o caça dele. E ele informou pelo rádio, falou, eu não sei se está marcando certo, mas aqui eu não tenho combustível para chegar onde nós vamos e voltar. E aí o capitão falou para ele, então volta para o porta-aviões e você não vai hoje. Nisso que ele estava voltando, ele encontrou, pesquise isso aí na história, ele encontrou uma ofensiva de aviões japoneses que estavam voando para abater o porta-aviões Lexington. E ele estava sozinho e sem muito combustível. A metralhadora do seu avião, controlada por ele, era uma .50, que derruba a aeronave. E ele não teve outra escolha senão atacar todo um bando de aviões inimigos. Mas ele estava vindo por trás, ninguém viu que ele estava, porque faltou combustível, ele atacou os japoneses por trás. Sozinho, ele derrubou vários aviões. E quando acabou a munição, né, que ele atacou vários e tal, errou, acertou e tal, derrubou, abateu, e quando acabou a munição, mais da metade da frota japonesa ainda estava voando. E ele estava sozinho. Então ele começou a jogar o seu avião contra os outros aviões e conseguiu escapar com manobras, parece que ele era muito bom. E quando ele pousou, ele espantou esses aviões japoneses, os aviões arremeteram, voltaram, e graças a esse menino, o porta-aviões, com centenas de vidas, foi salvo. Em terra, ele recebeu a medalha de ouro do Congresso, medalha de honra, né, do Congresso Nacional, foi o primeiro piloto da Segunda Guerra a ser condecorado com essa medalha. E se alguém um dia for para os Estados Unidos, visitar Chicago, o nome do aeroporto é o nome desse menino. E quando alguém fala sobre o aeroporto O'Hare, que é o nome do aeroporto de Chicago, ninguém mais pensa em drogas, ninguém mais pensa em tráfico, ninguém mais pensa em morte, ninguém mais pensa em Al Capone. Porque esse menino soube aproveitar o amor sacrificial, o amor arriscado do seu pai. E isso me leva para o segundo ponto desse jantar, que é: apenas receber Jesus em sua casa não faz de você um homem ou uma mulher salvo. Apenas receber Jesus em sua casa não faz de você um salvo. Jesus está na casa de Simão e ali ele está satisfeito. Quando eu falo que Jesus está satisfeito, é porque essa semana, essa última semana, a semana da paixão, a semana do sofrimento de Jesus, é uma semana cheia de pegadinhas. Jesus na Judéia e os judeus estão fiscalizando se os seus discípulos lavam mão, com quem que ele senta, o que é que ele fala, como ele se comporta, como ele pega a xícara, enfim, as pessoas estão ali para encher a paciência de Jesus, para julgar Jesus, para condenar Jesus. Mas na casa de Simão, não. Na casa de Simão, Jesus está satisfeito, a salvo da hipocrisia dos religiosos. Ele está em casa. Mas eu
eu ouso dizer para você que aquela não é a última casa que Jesus visitará naquela semana. Ele visitará outras casas. Ele visitará outras casas. Jesus visitará casas muito mais importantes do que essas nessa semana. Ele visitará, por exemplo, a casa do sumo sacerdote. Está lá em Mateus 26, 56 e 57. Por ironia, no mesmo capítulo, diz assim o texto. Deixa eu achar. Versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Como eu disse agora há pouco, estava tudo pronto. Isso aqui é de madrugada, tá, pessoal? Eu estou falando de algo como 3, 4 da manhã. E 3, 4 da manhã, de quinta para sexta-feira, Jesus vai visitar uma casa muito importante. A casa do principal sacerdote. A melhor casa da capital. A casa mais bonita dentre os civis, por assim dizer. Uma bela casa, uma casa com alpendre, uma casa com vista para o vale. Uma casa grande, espaçosa. Ela reuniu o sinédrio. O sinédrio, nós estamos falando de algumas dezenas de homens. E ela acondicionou o sinédrio num cômodo da casa, em volta de uma mesa. É uma casa muito grande, uma casa muito luxuosa. Do terraço se vê o ribeiro de Cedron. Mas Jesus não vai ver o terraço. Ele não vai ter essa vista. E nem será convidado para conhecer as dependências da casa. Na verdade, ele está ali para ser acusado por falsas testemunhas. Ele está ali para ser acusado falsamente. Ali, naquela casa, ele verá apenas falsas testemunhas, tapas no rosto, cuspe e palavrões. É assim que ele vai ser tratado naquela casa. Mas essa não é a última casa que ele vai ver essa semana. Ele também vai visitar as câmaras de Herodes. E ao visitar Herodes, isso é Lucas 23, 8, ele encontra uma casa chique, um lugar limpo, arejado, cheiroso, confortável. Guardas de pé, um lugar seguro, louça brilhando, cobre. O pessoal gostava muito de cobre naquela época. O cobre brilha mais do que brilha o ouro. Cobre, detalhes. Quem sabe uma mesa com vinho, com frutas, uma fruteira, com frutas exóticas. O Herodes é um rei. Mas Herodes não oferecerá nada daquilo a Jesus. Nem um copo d'água. Nem uma romã, nem uma fruta da época, nem um figo. Pelo contrário, em Lucas 23, quando ele vê Jesus e o recebe, ele pede que Jesus faça um truque. Faz aí um dos truques que você faz, já que você é famoso lá na Galileia por isso. Mas essa não é a última casa que Jesus vai visitar aquela semana. Tem a casa de Pilatos. Tem a casa de Pilatos. Uma rara oportunidade para se estar diante do divã do procurador-geral de todo o império no Oriente Médio. Ali, Jesus não foi convidado para pregar ou para dizer o que ele pensa do reino. Ali, Jesus não foi convidado para ser ouvido. Ele está ali para dizer o que querem que ele diga. A mulher de Pilatos cochicha no seu ouvido alguma coisa sobre um sonho que ela havia tido. Naquela mesma noite, dizendo, não se levante contra esse homem, porque ele é enviado de Deus. E nessa noite eu sofri muito num sonho por causa dele. Mas o Pilatos não vai dar ouvidos. O Pilatos não vai. Porque Jesus não está ali para conhecer a casa.
para se sentar à mesa, para comer uma comida caseira, feita na hora, uma comida bem temperada, com carinho. Não. Naquela casa, ele está para ser condenado. É ali onde ele vai ouvir: crucifiquem-o e soltem Barrabás. Naquela semana, Jesus visitou algumas casas, como a gente está vendo. Mas não recebeu, não foi recebido ou percebido como quem ele é, em cada casa que ele visitou. Então, apenas receber Jesus em sua casa não faz de você um salvo. Apenas receber Jesus como Salvador não faz de você um salvo. Apenas levantar uma mão e falar assim: eu quero, põe meu nome também, eu agora sou crente, não faz de você. Tem que ver como é que você recebe Jesus. E como é que ele é tratado na tua casa. E como é que ele é tratado na tua vida. E como ele é tratado na tua história. Não é apenas receber Jesus. Não é apenas levantar a mão e dizer eu quero. Mas como ele é tratado. Na verdade, a casa de Simão foi a casa mais simples que ele frequentou naquela semana. A mais pobre. A menor. A mais humilde. A que tinha menos móveis. A que tinha menos detalhes chiques. A que tinha menos cobre, menos prata, menos ouro. Mas é a casa que tinha mais amor. Então, não é apenas receber Jesus, porque muitas pessoas recebem. Você vai no hospital e fala assim: você quer Jesus? A pessoa fala: quero. De 99 em 100, fala: quero. Você aceita uma oração? Aceito. Você quer que Deus te quero? Você quer? Aceito, concordo, recebo, aceito, admito, é tudo assim. Mas como é que Jesus tem sido tratado dentro das quatro paredes de você? Porque a casa não é um prédio, a casa que eu estou falando. Sou eu. É você. Somos nós. Terceiro, e a gente termina. Ouse oferecer a Jesus muito mais do que apenas palavras. Ouse oferecer a Jesus muito mais do que apenas palavras. Certa vez, considerando o texto, esse jantar de Jesus, porém baseado no quarto evangelho, o de João, que é o capítulo 12, é a mesma história agora contada por João. Eu acho que ali tem um pouco mais de detalhes desse jantar. E certa vez, considerando esse texto de João 12, eu preguei que à mesa de Jesus, todos nós somos ex alguma coisa. Talvez você se lembre dessa mensagem, talvez não. Porque quando eu olho para essa mesa, em João capítulo 12, eu vejo um monte de ex. Tem Maria e Marta, que se você voltar uma página, elas estão desesperadas. Então, agora que elas não estão mais desesperadas, elas são ex-desesperadas. Eu não sei se tem alguém aqui que já esteve desesperada por algo. Marta e Maria eram ex-desesperadas. Se a gente olhar nesse texto, nós vemos os apóstolos de Cristo juntos. E cada um deles tem uma história de ex alguma coisa. Tem o Mateus, que é um ex-coletor de impostos. Tem o João, que é um ex-pescador, junto com Pedro, Tiago e André. Os discípulos também têm uma história de ex alguma coisa. Tem o dono da casa. O Simão, que é um ex o quê? Um ex-leproso. Estivera entre os leprosos, no leprosário fora da cidade, se esvaindo em pus, fedendo carne podre, sem os dedos, enfaixados daquela faixa que não tira mais, porque não sai, já faz parte da pele. Mas agora ele tem dedos, ele está cheiroso, ele está bem vestido, está sentado à mesa. É um ex-leproso. E para terminar, temos o Lázaro, um ex-defunto. Você riu, né, irmão? Mas não é?
Se você voltar uma página do capítulo 12 para o capítulo 11, é voltar à página da vida de Lázaro, onde ele estivera morto. Não apenas sepultado e em decomposição. E no capítulo 12, versículo 1, diz que Jesus estava antes da Páscoa em Betânia, onde Lázaro, o que faleceram dos mortos, a quem ressuscitaram dos mortos, também estava. E fizeram uma mesa, uma ceia, e Marta estava trabalhando, ajudando no serviço, e Lázaro também estava sentado com Jesus à mesa. E lá na frente a gente vai ver, no versículo 9, que muitos judeus estavam com raiva, porque o Lázaro tinha ressuscitado e estava ali, e eles inclusive queriam matar Lázaro, só porque o Lázaro havia ressuscitado dos mortos. Então, eu preparando esse sermão, eu me lembrei de uma vez que eu havia pregado sobre esse mesmo texto, falando a respeito dos eis que estão em volta da mesa de Jesus. E aqui em volta também tem um monte de eis, um monte de coisas, alguns mais eis, mais de uma coisa, enfim. Mas voltamos a falar sobre o que é o amor arriscado. Jesus está à mesa, em volta dele os ex que ele libertou, de várias histórias, de várias tragédias, de várias situações, até que se levanta Maria. Maria, a irmã do Lázaro. Essa Maria não é aquela de Lucas capítulo 7, que ungiu os pés e enxugava com os cabelos. É outra. Essa não é aquela unção onde Jesus foi ungido nos pés. É outra unção. Aqui, a unção começa na cabeça. Desce nos ombros, escorre pela roupa. Ele está sentado até as pernas, o joelho, a batata da perna, os pés. Maria, quando viu que Jesus estava numa casa de paz, tratado com honra, ela não perdeu a chance. Ela não perdeu tempo. Assim como quando aquele rapaz que fazia parte da gangue, da turma de Al Capone, olhou e falou assim: é o meu filho. Ou eu faço alguma coisa por esse menino para limpar o meu nome e o nome o nosso sobrenome agora, ou eu vou perder esse filho. E graças àquele amor arriscado, ele salvou não apenas o seu filho de fazer parte de um bando, mas ele também, por tabela, se alguém parar para pensar, algumas centenas de pessoas que hoje já são milhares, porque eles vão casando, tendo filhos existem graças ao sacrifício de Art Ed Fu, também conhecido como Easy Ed. E essa mulher estava diante de Jesus, numa mesa, e ela parou e falou assim: eu posso fazer alguma coisa diferente. Eu posso fazer algo arriscado, mas diferente. Ela não perdeu a chance. Simão não perdeu a chance e converteu Jesus. E ela também não perdeu a chance. Aquele não foi eu estou falando da mulher que levou o vaso, que quebrou o vaso, e que derramou na cabeça de Jesus e começou a ungir Jesus. Eu entendo que aquele não foi um ato impulsivo. É só parar para pensar que aquela casa não é a dela. Ela levou o vaso para lá. Ela preparou-se para fazer aquilo. O vaso era pesado. Dentro dele continha o equivalente financeiro a 1 ano de salário de um trabalhador. Quem faz essa conta é o Judas. No capítulo 12, ele diz: isso aí custaria 300 denários. Levando em conta que um denário é o dia de um trabalhador braçal, conforme Mateus capítulo 20, ali tem 300 dias de trabalho. Pouco mais de 1 ano. A gente não trabalha 300 dias no ano. A gente trabalha um pouco menos. Ali tem 1 ano de salário de um trabalhador. É bastante dinheiro. Custa muito. Pesa muito. Dentro do vaso, que é de alabastro, não tem um perfume. Tem um unguento. E esse detalhe é importante. Porque o unguento ainda não é o perfume. O unguento é a matéria-prima do perfume. Com 100 ml de unguento se faz alguns litros de perfume. E a Bíblia diz que essa mulher tinha a base do perfume, a parte cara do processo, sem nada etílico,
sem mistura, sem água, sem álcool. O óleo mesmo, que tem a essência, a própria essência do perfume. E aquele não foi um ato impulsivo, porque eu estou dando aqui algumas dicas de que aquela mulher pensou antes de fazer aquilo que ela tinha feito. Pastor, mas tem lógica ela ter feito aquilo? Então, os próprios discípulos de Jesus disseram que aquilo não tinha lógica. Os discípulos de Jesus, em Mateus 26, disseram assim: que desperdício! Que desperdício! Isso aí podia ser vendido. Se ela entrega isso num jeito que dá para a gente vender, a gente vai para a feira e volta com 1 ano de dinheiro. Você ganha quanto? Você ganha 2.000 por mês? 1 ano é 24 mil reais para você. A gente podia voltar com toda essa grana, transformar isso em dinheiro, investir nos pobres e tal. Judas dá a quantia exata de quanto vale aquela extravagância. Então, se a gente parar para pensar, aquele ato daquela mulher, aquela adoração, não tem lógica. E quem foi que disse que amor tem a ver com lógica? Quem foi que disse que amor tem a ver com lógica? Amor não tem nada a ver com lógica, e a gente sabe disso. Então ela se posiciona atrás de Jesus. Jesus está lá na mesa conversando e tal, ela não fala nada. Ela pega o vaso, se posiciona atrás de Jesus, e alguém acha que ela está ali para pegar alguma coisa, ou para trazer alguma coisa à mesa, e abre o vaso. E todo mundo vai ficando quieto. Até Jesus, que estava falando, fica quieto, porque está atrás dele. E ele olhando para as pessoas, estão percebendo que o olho das pessoas está voltado para alguém que está atrás dele. E ele para, e antes que se virasse, o óleo começou a descer sobre a sua cabeça. Derramou sobre ele, ungindo a pele, as costas, que serão abertas por chicotadas daqui a pouco. A cabeça, que será ofendida pelos espinhos da coroa daqui a pouco. As roupas que serão divididas entre os soldados daqui a pouco. A túnica que será sorteada, conforme a profecia bíblica, já. Esse óleo está amaciando a pele que será dilacerada pelos nossos pecados. Por isso, quando as pessoas foram cercear a mulher, dizendo que desperdício, Jesus Cristo sai em defesa da mulher. Jesus Cristo, eu não vejo outro jeito, ele sai em defesa, dizendo o seguinte: pare de encher a paciência da mulher. Sou eu lendo aqui o texto, a minha interpretação. Pare de encher a paciência da mulher, porque para minha sepultura é que ela está fazendo esse trabalho. A cerimônia de embalsamamento, se você parar para pensar, veja só, Jesus foi morto na sexta, e ele foi tirado da cruz e colocado na sepultura, e não tiveram tempo, por conta do Shabat, de preparar-lhe o corpo. É por isso que no domingo de manhã, as mulheres vão levando óleo, unguento, especiarias e perfumes, lá em Mateus capítulo 28, ou João capítulo 20, ou Marcos capítulo 16, enfim. Por que elas estão levando perfumes, especiarias? Porque não tiveram tempo de fazer isso no momento da morte de Cristo. Ele foi colocado no sepulcro sem tratamento. E depois, no domingo de manhã, acabando o sábado, é que elas chegam com baldes, com óleos, perfumes, enfim, especiarias para tratar-lhe o corpo. Elas não sabiam, mas esse tratamento aconteceu na casa de Simão o leproso. Jesus disse o seguinte: vocês parem de encher a paciência dessa mulher, porque para minha sepultura é que ela está fazendo essa oferta que vocês estão achando extravagante. Não é difícil supor, e nem errado biblicamente, que aquele
aquele cheiro acompanhou Jesus até o sepulcro. Foi exatamente na semana da morte de Cristo, pouco tempo antes dele ser preso. Significa que quando os soldados, no Getsemane, quando ele estava orando, e quando os soldados vieram para prendê-lo, quando seguraram em Jesus, eles sentiram aquele cheiro que a Maria depositou sobre ele na casa de Simão. E quando a cruz foi colocada sobre os seus ombros, a cruz também foi infectada com a fragrância daquele perfume, aquele cheiro. E as roupas que os soldados levaram também o cheiro da oferta de Maria na casa de Simão, o leproso. E talvez até, e quem sabe até a tumba, onde o corpo de Cristo foi depositado sem tratamento, receberam também o cheiro. Talvez os próprios anjos, aleluia, que no domingo de manhã estiveram na sepultura para dar o aviso a Maria Madalena, dizendo: ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Quem sabe esses próprios anjos sentiram o cheiro, a fragrância daquele perfume. E a pergunta que ficou é: para que tudo isso? Que está no capítulo 26 de Mateus, versículo de número 10. Deixa eu achar aqui o texto. Versículo 8. Por que tudo isso? Para que todo esse desperdício? Irmãos, há tempo para derramar o seu afeto sobre aquele que você ama. E quando chega a hora, não deixe passar batido. Quando ela destampou e começou a derramar sobre Jesus, ela teria derramado ela mesma sobre ele, se pudesse. Porque Jesus salvou a vida da família dela. Porque Jesus salvou a história dela. Porque Jesus salvara a família dela do caos. Num contexto onde toda a estrutura social estava montada sobre o homem, sobre o macho. O seu irmão havia falecido, deixando apenas as duas que não podiam trabalhar. E Jesus salvou a situação financeira, social, psíquica, de todas as formas, ela havia sido salva por Jesus. Por isso, ela se derramou sobre Jesus. E quando alguém vem perguntar para Jesus: por que tudo isso? Para que esse desperdício? Para que esse exagero? Não precisa disso. Não precisa ir tão longe. Não precisa ser desse jeito. Não precisa chorar. Não precisa se doar. Não precisa todo dia. Não precisa toda hora. Não precisa todo dinheiro. Não precisa tudo isso. Para que tudo isso? Ela não precisou falar. Quem falou foi Jesus Cristo. Ele disse, calando aqueles que estavam em volta, dizendo: fiquem quietos, porque o que essa mulher está fazendo é para minha sepultura. O que essa mulher está fazendo tem a ver com a minha morte e com a tumba. E se você não entende o que é se derramar sobre Jesus, entenda essa manhã. Entenda essa manhã. Existe um tipo de adoração que vai além de palavras ditas num ambiente de culto. Existe um tipo de adoração que vai além de palavras gritadas em tons de aleluias e glórias a Deus. Existe um tipo de adoração que impregna em Jesus e que ele leva com ele. Jesus, naquela mesma hora, naquele mesmo momento na cruz, ele morreu. E aquela fragrância acompanhou Jesus até a tumba. Agora, espiritualmente, agora não é o cheiro que eu estou falando físico. Eu estou falando de outro cheiro. O cheiro suave da espiritualidade. Esse não acompanhou Jesus até a tumba. Esse acompanhou Jesus até os céus. E ele disse: aonde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez, o amor sacrificial, o amor arriscado, vai ser lembrado. Hoje nós vimos pessoas que se arriscaram para receber Jesus. Hoje nós sabemos de pessoas que se arriscaram para ter Jesus em sua casa, num contexto de dificuldade.
numa sociedade que odeia Jesus. E nós, 2000 anos depois, também estamos numa sociedade que odeia Jesus. E também a nós é arriscado recebermos Jesus em nossa casa. E esse é o convite que fica para nós essa manhã. Como é que você reage diante de Jesus? Você se entrega ou você se endurece? Não, pastor, mas eu creio que Jesus na minha casa. Mas você recebe Jesus na sua casa como Simão, ou você recebe Jesus na sua casa como Herodes? Você recebe Jesus na sua casa como Simão, ou você recebe Jesus na sua casa como Pilatos? Você recebe Jesus na sua casa com honra, como fez Maria, ou você recebe Jesus na sua casa com desdém, como fez Caifás, Anás e a horda do Sinédrio, que se reuniu de madrugada, recebeu na sua casa, mas sem sorrisos, só com falsidade. Porque muita gente recebe Jesus apenas com falsidade. Muita gente recebe Jesus apenas, entre aspas, mas não tem carinho, não tem afeto, não tem amor demonstrado em atitudes. O amor que marca é o amor arriscado, demonstrado em atitudes, atos de justiça, daqueles que impregnam Jesus, aleluia, e que levam, e que Jesus leva com ele para onde ele passar. No Brasil, que demorou 1500 anos para ser descoberto depois dessa história, nós hoje estamos aqui lembrando o ato dessa mulher. O que um amor extravagante causa. Eu falei de um lugar, um aeroporto, que existe numa das principais cidades americanas, graças a um rapaz, que existe graças ao amor sacrificial e arriscado do seu pai, que morreu para limpar o nome da sua família. E eu falei a respeito de Simão e de Maria, e de como eles trataram Jesus num contexto onde Jesus era odiado. Agora eu não quero mais falar de Easy, de Bush, O'Hare, de aeroporto de Chicago, e também não quero falar de Simão e nem de Maria. Agora eu quero falar de você. De mim, de você e de Jesus Cristo. Ele disse que estaria onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele. Nós aqui nos reunimos no nome dele. E temos muito mais do que 2 ou 3 essa manhã. E como é que você reage diante de Jesus? Você vai deixar passar essa? Vai deixar passar essa oportunidade? Sem derramar sobre ele algo que ele leve com ele? Você vai deixar ele se levantar e ir embora? E você vai seguir a sua semana como você seguiu a semana passada? Você vai deixar que esse banquete se acabe? E ele se levante? E você passe a semana longe dele de novo? Eu encerro esse sermão. E antes de encerrar, eu quero saber onde estão os verdadeiros adoradores que não querem passar essa oportunidade. Que não querem deixar essa oportunidade passar batido. Aqueles que querem se arriscar por Cristo, se entregar a Cristo, arriscando-se diante de uma sociedade que o odeia. Onde você trabalha, no seu destacamento, na sua sala, na sua, sei lá, na sua galeria, no seu escritório, na sua oficina. Não, tem um monte de gente que odeia Jesus. E que se você chegar lá, com a conversa de que você agora é cristão, você vai sofrer. E eu estou já falando para você que é assim que vai funcionar. Mas a pergunta é, você vai deixar passar de novo? Outra oportunidade? Onde Jesus está na sala, onde Jesus está junto com você. E aí você ouve e vai embora. Que casa é a tua? É a de Pilatos? É a de Herodes? É de um sacerdote envolvido com a religião? Pilatos foi a última casa que Jesus passou antes da morte. E a Bíblia diz que o Pilatos, especialmente no quarto evangelho, queria soltar Jesus.
mas ele tinha um compromisso muito grande com a sua posição. Ele tinha subido muito no governo, e quem sobe muito tem medo de tombo, porque ele está muito alto, e se ele cair, ele cai de uma altura muito grande. E o Pilatos fez essa conta, e falou assim: se eu soltar, como é que eu fico? Já pensou se Pilatos tivesse se declarado ali como um servo de Jesus? Como seria? Nunca saberemos. Não dá para fazer teologia em cima do si. E se o Adão não tivesse comido o fruto? E se o diabo não tivesse caído? Isso não dá para saber. Nunca saberemos. O que eu sei é o que realmente aconteceu. O que eu sei é que o que realmente aconteceu continua acontecendo. Com medo de posição. Com medo do que os amigos pinguços vão falar. Com medo do que adúlteros vão pensar, com medo do que o pessoal da firma vai achar, com medo do que o pessoal da companhia vai pensar, com medo do que o vizinho, o amigo vai pensar, crucificamos Jesus. Recebemos Jesus em nossa casa. Caramba! Deus está na casa de Pilatos, e ele não percebe. Deus está diante de você hoje, e você percebe? Então como é que a gente reage diante disso? A gente vai orar, e eu quero fazer um apelo muito claro, para quem precisa receber Jesus Cristo essa manhã. Se você quer tratar Jesus como Senhor, se você quer impregnar Jesus com a tua adoração, com o teu amor arriscado, então se levante onde você estiver e venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos essa manhã.